Olá, amigas e amigos. Hoje, 17 de abril de 2020, sexta-feira, estamos chegando com mais um JC Comenta. Gostaria inicialmente de agradecer a todos que têm participado, encaminhado sugestões, encaminhado críticas, palavras de incentivo. É muito interessante. No último vídeo, quando nós sugerimos algumas medidas a serem tomadas pela governança, especialmente o Conselho de Administração e Diretoria Executiva ou Gestão Executiva nas cooperativas do ramo crédito, nós tivemos uma participação extremamente significativa, relevante de pessoas me encaminhando sugestões. Muito obrigado. Obrigado a você que encaminhou sugestão de tema, obrigado a você que encaminhou sugestão de mudança, de melhoria no formato, no conteúdo. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar da medida provisória 931 e da sua regulamentação. A medida provisória 931, de 30 de março de 2020, ela implementou, ela trouxe um dispositivo que dá a possibilidade de as cooperativas e entidades de representação do cooperativismo brasileiro, durante o ano de 2020, poderem fazer as suas Assembleias Gerais Ordinárias até 31 de julho de 2020. E traz um dispositivo, apesar de ser uma medida provisória, ela pode cair, inclusive, mas é uma tendência que não deve mudar. Até porque é um projeto de lei encaminhado pelas nossas lideranças, com a participação aí da OCB, com a participação do Banco Central, uma proposta de lei no Congresso Nacional, já estabelecendo a possibilidade ou propondo a realização de assembleia à distância. Então, mesmo que a medida provisória 931 tenha algum problema no Congresso, a tendência, gente, é que nós tenhamos realmente, daqui para frente, assembleias à distância. A medida provisória 931 traz um texto dizendo, acrescentando o artigo 43A na Lei 5764 de 1971, que o associado poderá participar e votar à distância, em reunião ou assembleia, nos termos do disposto na regulamentação. Em função disso, no dia 15 de abril, o Diário Oficial da União trouxe a Instrução Normativa DREI número 79, é uma instrução normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, dispondo sobre a participação e votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas. Esse documento, essa regulação, diz que as assembleias podem ser realizadas de forma semipresencial ou digital. Uma assembleia semipresencial é quando o cooperado pode participar e votar no local físico da assembleia, participando presencialmente e também à distância. É uma assembleia híbrida. A outra assembleia, o outro tipo, o outro formato é o digital, quando o associado, o cooperado, a cooperada só poderá participar e votar à distância. Então, teremos as duas possibilidades. A participação do associado numa assembleia semipresencial ou digital pode ocorrer de duas maneiras. Uma delas é utilizando o sistema eletrônico de participação, o sistema que o equipamento, o sistema de maneira geral que permitirá a participação do cooperado, da cooperada e a gravação do seu voto. Outra possibilidade é o encaminhamento, o envio de um boletim de voto à distância. Esse instrumento já existe, inclusive, em sociedades anônimas, inclusive regulamentado pela instrução CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a instrução 481 de 2009, que estabelece, inclusive, um anexo com o modelo de boletim de voto à distância. Bem, eu estou falando da CVM apenas para dizer que a gente já tem situação de encaminhamento de voto, de boletim de voto, antes da reunião, a realização da Assembleia.
porque a regulamentação da CVM não se aplica às nossas cooperativas de maneira geral. No entanto, já existindo um caso, um modelo de como acontece, é muito provável que nos próximos tempos, para as cooperativas que têm órgãos de regulamentação específicos, esses órgãos possam regulamentar como que esse envio de boletim de voto possa acontecer para essas cooperativas, né? Cooperativas de saúde, cooperativas de crédito, por exemplo. Nos próximos dias é possível que isso aconteça, né? Eu entendo que há grande probabilidade disso acontecer. As reuniões assembleárias à distância, as digitais, serão consideradas como realizadas na sede da cooperativa. As regras de convocação, instalação e deliberação, gente, continuam as mesmas, não muda nada, né? Do ponto de vista de convocação, 10 dias de antecedência para a publicação, no mínimo, né? Para a publicação do edital, lógico que aí tem que verificar o estatuto, porque ele pode ter dispositivos diferentes, ele não pode ter menos de 10 dias, mas ele pode ter mais. Os quórums de instalação, de início de assembleia, também são observados, e os quórums de deliberação, ou seja, de decisão dentro das assembleias. Uma outra coisa que a regulação traz é que os documentos e informações que as cooperativas têm que colocar à disposição dos cooperados para que eles se instruam para participarem e votarem nas assembleias, que esses documentos têm também que ser disponibilizados por meio digital seguro. Se você vai fazer uma assembleia à distância, não basta colocar a documentação à disposição dos cooperados na sede da cooperativa. Essa documentação precisa estar à disposição do cooperado na internet e de maneira segura. Também precisa haver na convocação, no edital de convocação, duas informações. Em destaque que a assembleia será semipresencial ou digital, detalhar como os associados podem participar e votar na assembleia à distância. E a segunda informação, eletrônico na internet, onde os cooperados, as cooperadas, podem obter as informações completas, os documentos, né? Ter acesso às informações para que se preparem para votar, para participar e votar nas assembleias. As cooperativas vão precisar adotar sistema e tecnologia próprias para que a assembleia seja levada até os cooperados e possibilitar a participação dos cooperados. Essa tecnologia pode ser, inclusive, terceirizada. A cooperativa pode terceirizar, pode contratar. No entanto, se contratar um terceiro, mesmo e, logicamente, vai ter um contrato especificando as responsabilidades do contratado, a responsabilidade pelo cumprimento da lei e da norma perante os cooperados é da cooperativa. O que a cooperativa não tem responsabilidade é para com a qualidade dos equipamentos e do sinal de internet lá no ponto de recepção de sinal do cooperado ou da cooperada. Até porque não haveria possibilidade da cooperativa fazer isso, né? Considera-se presente na reunião ou na assembleia, continua a regulamentação, na assembleia semipresencial ou digital, o cooperado que comparecer fisicamente, se for uma cooperativa semipresencial, ele pode participar comparecendo ao local de realização física da assembleia. Também ele será considerado presente se encaminhar um boletim de voto à distância. Eu já comentei sobre esse boletim de voto e entendo que as cooperativas que têm órgãos reguladores deverão ter nos próximos dias aí uma regulamentação específica deste tema. Uma outra possibilidade da participação do cooperado, de registro da presença dele, é através do sistema eletrônico de participação e voto. Então, são 3 possibilidades: participasse fisicamente, encaminhamento do boletim de voto ou pelo registro de participação a partir do sistema eletrônico.
O sistema eletrônico da cooperativa deve garantir a segurança e confiabilidade, bem como a transparência, o registro da presença dos cooperados, a preservação do direito de participação à distância durante toda a reunião, se um cooperado quiser participar, o exercício do direito de voto à distância por parte do cooperado, o registro deste voto, inclusive se para alguma matéria o estatuto da cooperativa disser que não pode haver identificação do cooperado, o sistema utilizado tem que garantir que o cooperado mantenha-se anônimo. Então tem que se tomar cuidado com isto. Tem que garantir a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante a reunião. Se o presidente do conselho ou algum conselheiro, representante do conselho fiscal, algum gestor executivo ou técnico da cooperativa estiver fazendo alguma apresentação, até algum cooperado que às vezes tenha participação na cooperativa, o documento que está sendo apresentado tem que ser visível para as pessoas que estão participando à distância. Também tem que ser garantida a participação da mesa, receber a manifestação escrita dos cooperados durante toda a realização da assembleia. Toda a assembleia tem que ser gravada e ficar arquivada na sede da cooperativa. Precisa que as participações das pessoas sejam devidamente registradas, né? Ou seja, o sistema tem que garantir que todos os documentos apresentados sejam visíveis, todas as apresentações, participações de pessoas registradas e garantidas. Tem um dispositivo, gente, que a gente precisa tomar cuidado com ele. A regulamentação diz que as assembleias presenciais já convocadas e ainda não realizadas, então se alguma cooperativa, nós já estamos no mês de abril, pode acontecer que alguma cooperativa já tenha assembleias presenciais convocadas, que nessa situação, em virtude das restrições decorrentes da pandemia do coronavírus, essas assembleias poderão ser realizadas de forma presencial ou, ser realizada de maneira semipresencial ou digital. No entanto, gente, tem duas condições. Todos os cooperados têm que se fazer presente na assembleia, ou todos os cooperados precisam expressar sua concordância em que a assembleia seja realizada à distância. Na minha percepção, acho que talvez seja melhor, e lógico que precisa se ouvir aí os nossos representantes da área jurídica, os departamentos jurídicos, mas talvez seja melhor cancelar a reunião anterior e fazer uma nova convocação de assembleia, porque ter todos os associados participando, ou uma declaração expressa da concordância da realização da assembleia, que seria física, em realização à distância, na minha percepção, é muito difícil fazer isso. O outro dispositivo é que se aplicam as reuniões e assembleias semipresenciais ou digitais, ou seja, que permitam a participação do cooperado à distância, todas as demais regras, os demais dispositivos legais e regulamentares. Bem, gente, é isso. Com certeza a realização de assembleia ou reunião à distância veio para ficar. Convoco todos nesse momento, faço um chamamento de uma reflexão muito importante, muda completamente o formato e a mobilização. Participação de pessoas à distância, das suas casas, dos seus postos de trabalho, facilita e muito a participação de cooperados, inclusive a mobilização por parte da cooperativa e por parte de pessoas interessadas naqueles assuntos que terão apreciação e deliberação nas assembleias. E se impõe sobre os administradores, especialmente sobre os ombros dos conselheiros e conselheiras de administração, uma necessidade de mobilização, de supervisão, especialmente de coordenação, muito mais efetiva das nossas assembleias, para evitar que em alguns momentos tenhamos participação de pessoas mal preparadas votando de forma que não seja adequado à sustentabilidade das nossas organizações cooperativas.
Apesar do coronavírus, apesar dos problemas pelos quais estamos passando, pelo menos tem um outro lado. Avanços que estávamos esperando há um bom tempo estão acontecendo. Obrigado a você e até o próximo JC Comenta. Até lá!